Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia. A Deus seja a glória, amém? Ouvimos lindos testemunhos, especialmente quando você passa por coisas assim. Você sabe como de repente o Senhor te toca e ficamos gratos pelo que o Senhor fez. Não é uma coisa que o mundo vai ter a resposta. Às vezes você vai aos doutores uma vez e outra, e os doutores são maravilhosos. Mas eles não sabem de tudo. Porque muitos doutores têm apenas conhecimento de certos tipos de termos diferentes, de medicamentos que devem ser prescritos, mas não compreendem as pessoas. Tem que ser alguém que conhece os medos e ansiedades do paciente, tem que escutá-los e também aguentá-los. Amém? Ser longânimo com eles. E agradecemos a Deus por doutores. Eles lutam contra os mesmos tipos de inimigos da humanidade que Deus odeia. Amém? E essa batalha é real. Amém? Não é lutar contra as pessoas, mas lutar estes inimigos. Quando você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, você lê sobre destruir os inimigos. Deus manda o povo destruir os inimigos porque os inimigos fizeram isso e aquilo e abusaram dos seus filhos. E os mataram e os destruíram. E abusaram das mulheres e destruíram vilas e cidades. Estes inimigos, mesmo na época que era da lei, esses inimigos eram reais. Mas hoje usamos essa aplicação na nossa vida porque lutamos contra inimigos espirituais. Amém? E entre eles está a enfermidade. Portanto, essas histórias com os nomes dessas pessoas, são nomes com significado no hebraico como enfermidade, doenças. Deus nos ensina no Antigo Testamento como destruí-los. Amém? Porque há 2000 anos atrás Jesus foi pendurado na cruz. E pelas suas feridas fomos sarados. Sabe, uma das razões que fez Jesus passar pelos açoites antes de ir para a cruz é porque os animais para o sacrifício eram primeiramente, escute bem, eram primeiramente mortos. Isso era feito muito bem, do jeito que Deus mandou. Encontravam a artéria, certo, no pescoço, depois com uma navalha bem afiada. Eles só cortavam rapidamente. E aquele sacrifício de animal ficava inconsciente. Rapidamente ficava inconsciente. Então, sangrava e morria. Ok? Não havia choque. Quando o animal morre em choque, ele libera algumas toxinas no seu sangue. Libera até toxinas nos seus músculos. Quando você come esses animais, não é bom. E a Bíblia diz que você não deve comer nada que morre por si mesmo. Amém? Por causa de doença ou por causa de uma morte com choque ou algo assim. Então, inimigo, eu digo inimigo o tempo todo. Era primeiramente morto e depois colocado no altar. Mas com o nosso Senhor Jesus, não foi assim. O animal não sofria. Mas Jesus sofreu primeiro. E depois foi colocado no altar para ser crucificado. Por que foi assim? Porque toda dor. E há um verso que eu li à noite, ontem pela noite, que diz: ferida por ferida, queimadura por queimadura, açoite por açoite. Então todas as coisas que você passa, Jesus carregou no seu corpo. Posso ouvir um amém? Amém? Ele carregou os nossos pecados no seu corpo. Por falar nisso, eu quero falar algo que é para o seu conhecimento, isso é muito interessante. A Bíblia não diz que Jesus carregou os nossos pecados no seu espírito. Ok? Eu sei que isso é muito controverso para algumas pessoas, eles vão arguir com isso. Ele não carregou os nossos pecados no espírito. Em todas as escrituras, diz que ele carregou os nossos pecados no seu corpo no madeiro. Ok? Sua alma foi envolvida. A Bíblia diz que Deus ofereceu sua alma como oferta pelo pecado. Mas nunca o seu espírito carregou os pecados. Está ouvindo, igreja? Amém? Então, isso não é muito importante para as pessoas saberem exatamente todas essas coisas, mas isso faz uma diferença quando as pessoas dizem que Jesus morreu espiritualmente. Jesus não morreu espiritualmente. Eu repito, Jesus não morreu espiritualmente. Ele não podia morrer espiritualmente, porque ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Então, sendo o homem, podia morrer, mas não podia morrer espiritualmente. Você entende isso? Ok? Não vou entrar em detalhes, porque isso se torna um grande debate entre as pessoas que creem que Jesus morreu espiritualmente. Mas o importante é isso. O animal que era colocado no altar do sacrifício
primeiramente imolavam o animal. Sabe o que é imolar? Eles então retiravam a pele, removiam o pelo, é lógico, e depois removiam a pele, expondo o que estava dentro. Depois colocavam no altar. Ok? E se tornava uma oferta queimada. Agora, quando Jesus foi pendurado na cruz, suas costas e também a sua frente estava toda ensanguentada. Quase não dava para ver a pele, e nos Salmos, os Salmos messiânicos, quando falam de Jesus, dizem assim: meus ossos olham para mim. Acho que é o Salmo 22. Meus ossos olham para mim. Então foram os açoites que fizeram a sua pele ser literalmente tirada dele. Foi imolado antes de ir para o altar. Não se esqueça, ele era 100% homem. Como homem, ficou cansado. Como homem, podia sentir dor. Só porque a divindade colocou a carne humana, ele nunca usou a sua divindade, certo? Para parar o sofrimento no seu corpo, ou nas emoções, nem na sua mente. Ele nunca fez nada com a sua divindade, ok? Para preveni-lo de se tornar 100% homem. Você entende isso? Certo? A única coisa que eu quero que você saiba é isso. Jesus não morreu espiritualmente, falando ao Pai, onde o seu espírito foi? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora a alma desceu até o lugar chamado Seol, o lugar dos que morreram. Quando Jesus falou está consumado na cruz, estava consumado. Ele não foi ao inferno para terminar a obra da redenção. Ele foi ao inferno para proclamar a obra da redenção. Amém? Então, aqui temos uma linda verdade. Em Deuteronômio 25, nos fala assim, versos 1 ao 3, quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os julguem, ao justo justificarão, os juízes faziam isso, e o injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juízo o fará deitar-se, para que seja açoitado diante de si, segundo a sua culpa será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Essa era uma lei judaica. Muitas coisas são diferentes entre as leis judaicas, em termos de açoites, comparados à tortura romana. O açoite romano era diferente dos judeus. Viu que na lei dos judeus o homem deitava-se no chão e quando eles o açoitavam não usava aquele chicote romano como foi usado muitas vezes. O dos romanos era um chicote com um cabo. Eu estou falando do chicote romano. O chicote romano era como se fosse um octopus e em cada uma das suas linhas havia um gancho enferrujado e também pedaços de ossos e esferas de metal. Tudo isso em apenas uma das linhas. Então, quando uma linha batia na pessoa, já causava muita dor. Mas quando todas as linhas agarravam nas costas, aquilo ficava como agarrada na carne. E quando puxavam, arrancava toda a carne. Você está entendendo? Certo? Isso é o que o chicote romano fazia. E descobriram que o açoite romano era de 40 açoites. Descobriram que o açoite romano era 40 vezes e 39, certo? Era a ideia dos judeus, mas os romanos não observavam isso. Eles até respeitavam onde eles estavam e quando açoitaram Jesus, respeitavam o fato de estar em Israel. Ok, mas usavam as suas próprias armas, os seus próprios chicotes, os seus próprios instrumentos. Não usavam instrumentos judeus, que na verdade era bem leve, como se fosse um tipo de vara ou cajado, ou até uma cana. Ok, foi isso que Jesus sofreu 40 vezes. Os açoites foram dados e não se esqueça que um açoite fazia com que o chicote, com todas as suas linhas, e não era só uma linha, mas muitas linhas, isso era um açoite. Entendeu isso? Pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Deus está curando agora mesmo. Glória a Deus, pelas feridas somos sarados. Agora, isso é interessante porque quando é transferido para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que estava
chorando de muito longe. Ele viu o chicote, ele viu os açoites. Ele escreveu isso de Isaías, na sua epístola, 1 Pedro capítulo 2. Diz assim, levando ele mesmo, falando de Jesus, ele mesmo. Eu amo este termo, ele mesmo. Em outra versão, o próprio, ele mesmo. Ele mesmo levou nossas enfermidades. O mesmo Senhor descerá dos céus. O Senhor mesmo, o Senhor, ele se deu a si mesmo, por nossos pecados. Amém. Foi ele mesmo, igreja. Não foi um dos seus dons. Ele deu a si mesmo. Ele deu a si mesmo. Levando ele mesmo em seu corpo, não no seu espírito, em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fosse sarados. Agora, feridas ali, molops, no grego, está no singular. Feridas deveria ser plural, como em Isaías, na verdade é no plural. Diz pelas suas feridas. E quando está em Isaías é caburá. Certo? Caburá. O plural caburote. Certo? Pelas suas muitas feridas fomos sarados. Mas no Novo Testamento diz pela sua única ferida. Fomos sarados. Agora preste atenção, porque no grego é muito exato. Na época em que o Novo Testamento foi escrito, Alexandre o Grande já tinha até conquistado o mundo daquela época. E a Bíblia fala sobre Alexandre o Grande nas visões do profeta Daniel, quando ele estava no cativeiro da Babilônia. O profeta Daniel, que era muito jovem, ele teve uma visão e viu Alexandre o Grande conquistando. Naquela época ele estava sob o governo de Nabucodonosor, e foi esse rei que era o rei da Babilônia e veio a Israel e os levou cativos. E este rei, que era Nabucodonosor, viveu muito antes da época de Alexandre. Depois do Império Babilônico, veio o Império Medo-Persa. Nem o Império Grego ainda. Foi só depois do Império Medo-Persa que veio o Império Grego. E um jovem da Grécia, se reuniu com um grupo dos soldados do seu pai, de muitas vilas, todos vieram de muitas vilas. Uma história heróica, muito jovem, certo? Ele começou a derrotar o Império Medo-Persa, certo? E depois dali, você descobre que eles espalharam não somente a cultura grega, mas também a própria língua. Então, na época em que o Senhor veio à Terra, em Belém, o mundo inteiro falava grego. Ok? Está entendendo? E o apóstolo Paulo usava o grego de algumas maneiras maravilhosas, porque tinha conhecimento. O grego é muito exato, como se diz: eu amo essa maçã. Você come a maçã e joga fora, e olha para a esposa e diz: eu te amo. Ela pergunta: como a maçã? Que você jogou fora? Mas no grego há essa palavra: eu erosa a maçã, eu agape você. Agape é amor sacrificial. Mas eu gosto, eu desfruto fisicamente dessa maçã e gosto do seu sabor. Amém? Dessa maçã. Então tem palavras diferentes. Tem storges, tem fileu, amor fraternal, amor de família. Então, eles são bem exatos. Diferentes coisas que eles falam, até mesmo algumas coisas que são interessantes. Você até pode ver uma pessoa que está fazendo alguma coisa, não só fazendo de forma ativa ou até mesmo de forma passiva. É interessante, ok? Certo, para você é monótono. Mas o conhecimento é bom. Amém? De fato, você está recebendo algumas lições bíblicas de graça. Não vou te cobrar por isso. Ok? Tá bom? Ok. Então entenda aqui, o grego é muito exato. Então por que é pelas suas feridas? O judeu às vezes usa a palavra feridas para descrever alguma coisa muito violenta, alguma coisa dura. Eles usam no plural. Certo, mas aqui não está assim, porque aqui é o grego. E o grego é muito exato. Se não estiverem usando o hebraísmo. Ok? Mas aqui não há isso. Então por que diz pela sua ferida? Singular, pela sua ferida. Escute bem. Um erudito grego chamado T.J. Macrosson, muitos anos atrás, resolveu o problema. Ele disse assim: se as costas do Senhor Jesus recebeu açoite, foi imolada, de tal maneira que tivesse sobrado um pedaço de pele, um pedaço somente de pele, certo? O escritor, pelo Espírito Santo, não podia usar no singular ferida.
Mas por que não ficou nenhuma camada, e nem somente um pedaço de pele, mas toda a carne dilacerada, sem nenhuma pele? Então pode usar a palavra ferida no singular, porque foi um grande buraco. Não dá para dizer um grande buracos. Foi só uma grande ferida nas costas. Você está entendendo? Olhe o que o Senhor sofreu por todos nós. E diz, Pastor Prince, 40 vezes, como é que pode se tornar só uma grande ferida? Então, para vocês que fizeram essa pergunta, eu preparei algo para você ver. E depois vou chamar você aqui para uma ilustração. Certo, e o pastor Lawrence, o homem musculoso, ele vai então demonstrar. Ok, mas eu pedi nosso time de artes para fazer isso e fizeram um excelente trabalho ontem. Foi até um pouquinho em cima da hora, mas eu queria que eles fizessem isso. Para te mostrar o tipo de açoite, lembra? Um açoite não tinha só uma linha. Aquele chicote talvez te dava 7 ou 9 feridas de uma só vez. Foi isso que aconteceu. E o que faremos é que não vamos contar todas as 40 vezes. Ia ficar muito longo, então fizemos de 1 a 7 e depois aceleramos. Ok, até 35 e vamos devagar de novo. Ok? Será possível para o corpo ser todo coberto com 40 açoites? Ok? Veja isso. Estamos acelerando. E apenas 20, só metade. Cobriu também toda a frente, não foi somente as costas. Batia na frente também, na face. 38, 39, 40. Pela sua ferida. Fomos sarados. Pela sua ferida. Fomos sarados. Pôncio Pilato, no natural, Pôncio Pilato falou, eu sei que ele é inocente. Não encontro culpa alguma nele. Eu sei que eles o querem morto. Então o que eu vou fazer é primeiro vou açoitá-lo. Um açoite romano. E então quando o verem completamente, sabe, dilacerado, eles, então, serão tocados. E talvez o deixarão ir. Mas não teve jeito, eles gritaram, crucifique-o. A maioria era talvez açoitada ou crucificada. Jesus foi açoitado e depois crucificado. Dá para entender agora por que ele não conseguia carregar a cruz. Ele caiu porque literalmente suas costas não tinham suporte. Não esqueça que não mostramos os ossos para você. Não mostramos as veias. Não mostramos as suas vértebras nas costas. E sabe que eles dizem em muitos documentários que eu já li às vezes que dava para ver até os órgãos internos. Pela sua ferida fomos sarados. Vamos voltar então à palavra de Deus. Isso é precioso e você percebeu? Aqui diz que, porque eres como ovelhas esgarradas. Logo depois de falar de ser curado pela sua ferida, como ovelhas estávamos esgarrados, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Eu amo essa figura porque é uma figura de um pastor e o seu aprisco. Muitos anos atrás o Senhor falou comigo e disse que a figura número 1 que ele apresenta, e não esqueça que ele escreveu, com muitos secretários, mas foi ele quem falou e eles escreveram. E Deus, de todas as figuras que ele usa, de todos os animais que ele usa, de todas as diferentes profissões que ele colocou nesta terra, a que ele ama mais é a do pastor. A figura mais usada frequentemente na Bíblia é a do pastor. Se você entende sobre o pastor e as ovelhas e como isso acontece, ele se torna um bom líder. Por isso Davi foi um grande líder, porque ele sabia, ele entendia como cuidar das suas ovelhas. Sabia que quando elas estavam feridas tinha que derramar óleo. Sabia quando elas estavam com fome, quando elas precisavam de proteção. Sabia quando uma se desviava. É por isso que o seu cajado tinha um gancho. Sabe aquela volta no cajado? Era para levantar uma ovelha caída, que caía pelo caminho, certo? Num penhasco, ele não podia descer, mas usava esse gancho, a volta no seu cajado. E é por isso que essa volta no cajado é bom para alguma coisa. Entendeu?
Você vai entender, ok? Bem, mesmo assim, o fato é este, que a figura aqui é de um pastor e não é lindo. Se voltarmos a Isaías, Isaías diz assim: pelas suas feridas, a última frase do verso 5, fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Como ovelhas, nos desviamos pelos nossos caminhos e o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades, que é o castigo pelo nosso pecado. O Senhor colocou sobre Jesus as nossas iniquidades. Se ler isso é um pouco negativo, todas, nenhuma somente restou. Pecadores morais, pecadores malvados, judeus, gentios, todos nós como ovelhas nos desviamos. Mas olha só o que 1 Pedro diz. Porque éreis no passado como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Pastor é aquele que alimenta, bispo aqui, no grego quer dizer que supervisiona. Alguém que está cuidando. Quantos se alegram por ter alguém cuidando de você? E olha bem, eu quero que você saiba, isso não é um imperativo no grego. Não é uma voz imperativa, não está dizendo, você deve voltar para o bispo de vossas almas. Não, está na voz passiva. Está dizendo, não é sua obra. Você foi trazido de volta ao pastor e bispo de vossas almas. Eu creio que é uma chave para a saúde do Senhor, saúde divina, é que você deve se sentir como uma ovelha e o Senhor é o seu pastor, sabendo mais e mais que Ele é o seu pastor, também que Ele está cuidando de você da forma como o bispo. Então viva como o Senhor estivesse cuidando de você. Que você não está vulnerável. Você não está desprotegido. Você não está sem segurança. Você tem um pastor, um bom pastor que deu a sua vida por você e foi açoitado por você e que cuida de você. Amém? Quando voltar ao trabalho na segunda, amém? Não fique dizendo, eu fui para a igreja ontem, eu saí da igreja, foi muito bom, mas eu me sinto que eu estou lutando contra este mundo perigoso, este mundo que não quer saber, certo? De você, mas somente deles mesmos. E só se preocupam com você se você der alguma coisa para eles. E eu me sinto desprotegido, me sinto tão frio, e me sinto tão sozinho. E muitos jovens, quando entram no serviço militar, no exército, certo? Se sentem assim, me lembro que me senti assim, que é um mundo cruel, amém? Mas você deve chegar à conclusão de que o Senhor está contigo, e que Ele está cuidando de você, e vai te dar o seu favor. Mesmo quando José estava no calabouço, sabia que o Senhor estava com ele. Amém. O Senhor o amava. Você vai ter saúde. Vai ser saudável. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.